Boa noite, pessoal da sala 17. No encontro de hoje, a gente vai pautar para vocês os temas que foram mais votados pela turma para que fosse a nossa aula interativa de hoje, tá bom? Então, no questionário respondido semana passada, vocês tiveram a oportunidade de escolher temas específicos ou um tema específico para ser tratado na aula de hoje de forma bem, digamos assim, bem prática, mas assim, sem deixar de dar uma noção geral sobre determinado tema, tá bom? Então, vamos lá ao resultado da enquete. A gente percebeu que das pessoas que votaram, 39 alunos, teve gente que provavelmente esqueceu de marcar a presença ou esqueceu de votar, ficou bem dividido. Ficou muito equilibrado a questão do que a turma queria para que fosse pautado hoje no nosso encontro. Poderia ser reforço de assunto, poderia ser uma aula sobre regulação trabalhista na pandemia, ou poderia ser aula sobre noções de imposto de renda pessoa física. Mas como ficou muito dividido o nosso gráfico, ficou muito assim, não ficou uniforme o que a turma queria, e lógico, respeitando cada opinião, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai acabar falando sobre os 3 temas de maior voto de vocês. Então, a gente vai falar de uma forma bem direta. Dúvidas levantadas pela turma, as MSPs 927 e 936, que falam de mudanças trabalhistas temporárias, e vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda pessoa física. Isso tudo de uma forma bem, assim, tenha um pouquinho de paciência que o nosso encontro hoje, ele tende, nossas aulas geralmente duram em torno de, nossas videoaulas duram em torno de 40 a 50 minutos, possa ser que nosso encontro hoje, ele ultrapasse um pouquinho 1 hora, mas a quantidade de informações que eu tenho para vocês hoje é de extrema relevância, não só para a vida acadêmica, mas também para vocês contextualizarem com o que está acontecendo hoje nesse cenário do nosso país, tá bom? Começando com as dúvidas levantadas pela turma. Os questionários que vocês responderam sobre temas que vocês gostariam que fossem revisados, para quem respondeu essa opção, as pessoas pediram férias, cálculo com 20 dias, a nossa famigerada questão 19, foi uma questão que a turma apresentou bastante dúvida, e foi uma das questões que vocês apresentou um alto percentual de erros. Cálculo de horas extras, pediram reforço nisso aí. Temas de folha, descontos e benefícios, vale transporte, salários e remuneração. Foram os temas citados por vocês. E vamos procurar aqui responder todos eles. Lembrando que a nossa mega revisão para a prova que está marcada dia 4, que é a nossa última avaliação no dia 4, é a prova mesmo. Semana que vem a gente vai fazer a nossa mega revisão de todo o conteúdo. Então a gente vai dar ênfase a todos os assuntos aí que foram pautados ao longo da nossa disciplina. E também vamos conversar um pouquinho sobre o modelo de prova que a gente vai adotar. Então vamos lá. E aí a gente vai fazendo semana que vem a mega revisão e, tá certo? E daqui a 15 dias a nossa prova. Mas a gente vai fazer a revisão naqueles moldes que a gente sempre trabalhou. Revisando todos os pontos, dando o máximo de atenção àquilo que deve cair e não deve cair. Mas esse ano vocês têm uma vantagem, porque a prova vai ser online e vocês naturalmente vão estar em casa pesquisando o material, tá bom? Eu tenho uma observação que, como a prova vocês já sabem que vai ser dia 4, vocês respeitem o horário que vai ser praticada a prova. Claro que eu não vou colocar a prova exclusivamente no horário de aula, de 6h30 às 8h20. Eu vou dar um horário um pouquinho maior, mas eu preciso que vocês se programem internet, se vocês vão responder pelo celular, se vocês vão responder pela internet, se vocês vão responder num lugar que tenha internet decente, porque a prova ela só pode ser realizada num único dia. Eu não posso realizar a prova em 2 dias. Diferentemente daquela prova presencial que eu começo de A a J e de K a Z, vai ser o bolo todo num único dia. São determinações da universidade. Mas a prova vai ser elaborada por mim, conforme revisão e conforme tudo aquilo que a gente vem praticando ao longo dos nossos exercícios, tá bom? Então vamos lá.
Primeira coisa, a gente tem aí a nossa tabela do imposto de renda e do INSS para a folha de pagamento. Eu não estou utilizando a tabela nova, porque aquela tabela nova é um pouco mais complexa de explicar. Mas assim, a gente está pegando um entendimento da tabela velha para começar a entrar nesse mundo de folha de pagamento, já que nem todo mundo tem essa vivência. Mas quem já está habituado com a tabela nova, ótimo. Mas o meu objetivo é dar um pontapé inicial. E eu espero estar conseguindo isso com a grande maioria de vocês. A nossa tabela do INSS é a alíquota direta, então joga a alíquota direta de acordo com a renda. E a nossa tabela do INSS, tá certo? Ou do imposto de renda pessoa física, em folha de pagamento mensal, vai ser igual à sua remuneração, menos INSS, menos dependentes, igual à base de cálculo. Base de cálculo vezes alíquota, menos parcela a deduzir. Mas, quem quiser fazer no braço, fique à vontade. Quem quiser fazer pelo simulador, vocês têm um simulador em Excel, né, que eu disponibilizei, tanto no e-mail da turma como no grupo. E estou anunciando para vocês que eu vou mandar, no final dessa aula, uma segunda versão desse nosso simulador, que além dele calcular INSS, imposto de renda, ele vai calcular também o desconto de vale transporte. Então, vocês vão ter um simulador ainda mais completo, que vai servir não só para a cadeira, mas ele também serve para simulações do nosso dia a dia, tá bom? Então, de antemão já estou desenvolvendo essa planilha para vocês, para ajudar nos cálculos de folha quando cair imposto de renda, INSS e vale transporte. Então, o que é que a gente tem a falar hoje para vocês sobre férias, tá certo? Primeira coisa, férias com 30 dias é normal, é direto, é a remuneração acrescida de 1/3, tá certo? Se for salário mais hora extra, mais insalubridades, mais outros adicionais, entra tudo no cálculo de férias. O que é que não entra no cálculo de férias? Aquilo que não é considerado remuneração. Diária de viagem, prêmios, aquilo que a gente fez no exercício, tá bom? Então, por exemplo, aqui a pessoa ganha R$3.000 e não tem dependentes de imposto de renda. Então, R$3.000 é o valor de férias que ela tem, 30 dias. 1/3 de férias, 1/3 de 3.000 é igual a 1.000, então o total das férias bruta, 4.000. A gente jogando, ela não tem dependentes. A gente jogando naquela nossa tabelinha prática, a gente encontrou 11% de INSS, que vai dar R$440, e quando tirou salário menos INSS, achou uma base de cálculo de 3.560. 3.560 vai ser tributado a 15% e a parcela a deduzir de R$354,80. Então, deu R$534 aí de imposto de renda, menos a parcela a deduzir, o imposto de renda efetivo deu R$179,20. Então, trazendo aqui para o recibo de férias, 4.000 de férias, menos 440 de INSS, menos R$179,20 de imposto de renda, achamos um total líquido de R$3.380,80. Então, o cálculo de férias, 30 dias, é bem direto. Eu não vou mandar simulador de férias de 20 e de 10 dias. Porque isso aí vocês vão jogar no simulador normal a parte dos 20 dias só. A parte dos 10 dias ela é só somada direto. Entendeu? Não vou ter que gerar um simulador para férias 30 dias e férias 20 dias. Também eu estou dando um simulador em Excel onde vocês vão calcular folha, vão calcular vale transporte. Se eu fizer um simulador de 20 dias é praticamente responder tudo para vocês. Então tenha um pouquinho de paciência. O que é que a gente faz nas férias de 20 dias? Então, de forma bem compassada aqui, tá certo? De forma bem compassada, eu estou detalhando esse tema para vocês. A gente vai separar o cálculo em duas partes. A parte de 20 dias, que vai ser o salário dividido por 30 vezes 20, acrescida de 1/3, ela é tributável para as fins de imposto de renda e INSS. A parte de 10 dias, ou seja, a parte que você vendeu as suas férias, que é o salário dividido por 30 vezes 10, que é chamada de abono pecuniário de férias, não sofre quaisquer tributação. Beleza? Então vamos lá. Certo? O cara tem um salário de R$3.000 e não tem dependentes. O mesmo exemplo do item anterior. A parte dos 20 dias, o que é que a gente faz? Vamos calcular proporcional 20 dias de férias.
3.000 dividido por 30 vezes 20 dá R$ 2.000. O terço difere em cima dos 2.666,67. Então, a base tributável para imposto de renda e INSS são os 20 dias mais um terço, que vai dar 2.666,67. Então, em cima disso aí, quando a gente joga lá no simulador, a gente acha R$ 240 de INSS, R$ 39,20 de imposto de renda. Então, pronto. O desconto que vai ter dessas férias é só esse. E os 10 dias de férias, a gente calcula, mas não tributa. Então, vamos lá. 3.000 dividido por 30 vezes 10, achei R$ 1.000. Um terço de férias, ou seja, um terço dos R$ 1.000, 333,33. Como é que ficaria o recibo de férias desse cidadão? Férias, 2.000. Um terço de férias, 666,67. Abono pecuniário, R$ 1.000. Um terço do abono, 333,33. Então eu acho R$ 4.000 aí no meio do caminho. O INSS sobre férias, 240. Lembrando, esse INSS é só sobre os 20 dias mais um terço. O imposto de renda sobre férias e um terço. Também é só sobre a parte de cima, R$ 39,20. Achei um total líquido de R$ 3.720,80. Então, férias de 20 dias a gente isola a parte dos 20 e tributa, e a parte dos 10 a gente não tributa, tá bom? Esse é o cálculo que vocês têm que entender. Vejam e revejam esse exemplo e vejam e revejam a correção do exercício semana passada. Vai ficar um pouco mais fácil de abrir isso para vocês. Como é que ficam os 10 dias trabalhados no caso do exemplo 2? É uma pergunta que alguns alunos me fizeram no privado. Vamos supor que essas férias que a gente viu nesse exemplo aqui, tá certo? Elas foram concedidas, ou também conhecidas como período de gozo, de 1 de abril a 20 de abril. Então, 21 de abril, eu sei que é um feriado, mas vamos simular. Eu sei que é um feriado, mas esse feriado passa a ser remunerado. Então, a volta ao trabalho 21/4, que é o dia que terminou as férias. Então, dias trabalhados no mês. Então, dias que ele não está de férias, de 21 a 30/4. Ou seja, de 1 a 20 ele está de férias. E ele recebeu aquele valor que a gente calculou. E de 21 a 30/4, ele vai estar em trabalho, vai estar à disposição da empresa. Então, como é que fica a folha de pagamento desse cara? Salário, 30.000 dividido por 30 vezes 10, ou seja, vai receber 10 dias de salário, porque equivale ao período de 21 a 30 de abril. Isso vai dar R$ 1.000. O desconto do INSS. Nesse caso, a gente joga lá para a tabela, a gente calcula salário à parte das férias, tá certo? Férias a gente calcula como férias e salário calcula como salário. Então, 8%, que vai dar R$ 80. Então, o líquido de folha dele vai dar R$ 920. Então, o que é que ele vai ganhar? A pessoa que tirou 30 dias de férias, que foi o caso do exemplo 1, ele vai receber R$ 3.380,80 e nada mais naquele mês de abril. A pessoa que tirou 20 dias de férias recebeu R$ 3.720,80 como férias e ainda R$ 920 como salário. Então, a vantagem de 20 em relação a 30 dias é meramente econômica. Então, quem pode tirar 20 tem a opção de negociar com o patrão a venda desses 10 dias, recebe um valor um pouquinho melhor, tá certo? Então, esse é o cálculo como ficam os 20 e os 10 dias. E por fim, um exemplo que a gente não trabalhou, mas é só a nível de informação, tá certo? Não vão se embananar com isso. Esse exemplo 4 aqui é na moral, tá certo? A gente vai calcular uma férias normal de 30 dias. A pessoa tem um dependente e um salário de 2.500. Então, 2.500 vai ser o valor das férias. O terço de férias, 833,33, que é 2.500 dividido por 3. Eu vou achar 3.333,33 centavos. Então, jogo no nosso simulador, um dependente, cadastrei, INSS 366,67, imposto de renda R$ 65,48. Então, valor líquido das férias R$ 2.901,18. Aí eu coloquei um agravante aí no meio do caminho. As férias dele foram de 15 de abril a 14/5.
As férias, tá certo? As férias, ele vai receber 2 dias antes de entrar de férias, no caso, no dia 13 de abril, esse valor. Lembre-se, as férias não podem começar em véspera de feriado ou em dias que antecedem final de semana. Então, elas têm que começar em qualquer outro dia que não sejam essas duas modalidades. E elas devem ser pagas ao funcionário que vai entrar de férias 2 dias antes de entrar de férias, dele entrar de férias. Ele vai tirar férias do período de 15/4 a 14/5. Como é que fica a folha dele? A folha de pagamento, a gente não está mais falando de férias. Em abril, se ele saiu de férias de 15/4 a 14/5, significa que em abril ele trabalhou de 1 a 14/4, ou seja, ele vai receber 14 dias de salário. Por quê? Do dia 15/4 a 30/4, os outros 16 dias ele está de férias. E em maio, ele retorna em 15/5, olha só. Ele tem férias de 15/4 a 14/5, então em 15 de maio ele retorna ao trabalho. E em maio ele trabalha de 15/5 a 31/5, então ele vai receber 16 dias de salário. Como é que fica a folha de pagamento dele? Em abril, 2.500 dividido por 30 dias, vezes 14 dias, ou seja, ele trabalhou 14 dias em abril. E em maio, ele vai receber 2.500 dividido por 30 vezes 16, ou seja, vai receber também quebrado. Para quem não tira no começo do mês, que é a férias bonitinha, de 1 a 30, para quem pega período quebrado, é essa orientação que a gente dá em departamento pessoal, tá certo? A gente pega, a gente informa antecipadamente, ó, para tu não se bananar nas tuas contas, tu em abril vai receber isso de salário, vai receber as férias, mas em maio tu só recebe 16 dias de salário, você vai receber praticamente a metade do salário. Então, é até uma orientação que é obrigatória para a gente do departamento pessoal, orientar o colaborador para ele não se embananar, porque nem todo mundo tem o conhecimento de departamento pessoal como a gente tem na nossa vivência, ou como a gente está compartilhando para vocês, ou está inserindo um pouquinho na cabeça de vocês esse mundo, tá certo? Então, aqui a gente está misturando férias, que a gente calcula do jeito tradicional que a gente já exercitou, mas isso aqui é mais a nível de informação. O que é que acontece com a folha de pagamento desse cara? Ele vai receber abril quebrado e maio quebrado, mas vai receber as férias entre esses dois. Se ele gastar as férias todinha e o salário de abril, em maio ele está lascado, porque em maio ele só vai receber 16 dias de salário. Ele só vai voltar a ter uma folha normal em junho. E a folha de junho, por lei, eu posso pagar até o 5º dia útil de julho. Então, imagina quanto tempo esse camarada vai passar sem dinheiro porque não teve o planejamento financeiro adequado. A parte de horas extras, para a gente andar aqui o nosso assunto. A gente precisa saber alguns dados básicos. A gente precisa saber o salário do colaborador, a carga horária mensal, a quantidade de horas extras realizadas e quantos dias úteis e não úteis tem no mês, que é base de cálculo para a gente ver a DSR. Então, a gente precisa saber a carga horária mensal, a gente tem que multiplicar o valor dessa hora de trabalho normal por 150%, a gente tem que ver a quantidade de horas extras que ele fez no mês e a gente tem que calcular depois o DSR. E a remuneração total vai ser salários mais hora extra mais DSR. E a gente joga lá para o nosso amiguinho simulador. Quer fazer um roteiro de como calcular a hora extra? Estou dando passo a passo bem mastigado aqui. Primeiro passo, vamos calcular o valor da hora de trabalho, que é igual ao salário dividido pela carga horária. Segundo passo, a gente achou o valor de uma hora de trabalho, multiplica por 150%. Por que 150%? Porque a sua hora extra, né, a sua hora normal acrescida de 150%, então por isso que a gente multiplica por 150%, entendeu? A hora extra é a sua hora de trabalho acrescida de 150%. Qualquer coisa vezes 100% é igual à mesma coisa, porque é a mesma coisa que a gente multiplicar por 1. Então, se eu fosse fazer o passo mais mastigado ainda, eu diria, pegue o valor da hora de trabalho, multiplique por 50% e some a própria hora de trabalho, tal como a gente fez naquele exemplo do exercício. Mas sendo bem direto, eu já estou dizendo a você, o valor de hora extra é 150% da sua hora normal. Não tem erro. O terceiro passo, você vai multiplicar o valor de uma hora extra, que foi calculada no passo 2, pela quantidade de horas extras que você fez naquele mês. Então vai ser o valor que você tem direito a receber de horas extras. E para calcular o DSR, o que é que eu faço? Eu pego o resultado do item 3,
divido pelos dias úteis e multiplico pelos dias não úteis. E aí eu acho a minha DSR. E quem é no meio do caminho? Quem é no meio do caminho? Quem é no meio do caminho a nossa remuneração? É o salário mais horas extras mais DSR, tá bom? Então, trazendo esse exemplo aqui para a prática. O salário do colaborador, R$2.000, ele não tem dependentes. A carga horária mensal, 200 horas. Ele fez 20 horas extras no mês, com 23 dias úteis e 7 dias não úteis, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos calcular o valor de uma hora normal de trabalho. R$2.000 de salário dividido por 200 horas mensais. Então, a hora de trabalho dele vale R$10. O valor de uma hora extra é o quê? É o valor da hora normal do passo 1 vezes 150%, que vai dar R$15. O passo 3 é o valor do resultado do item 2 vezes a quantidade de horas extra que ele fez. Então, se o valor de uma hora extra é R$15, o valor de 20 horas extras vai ser R$15 vezes 20, acho R$300. Então, R$300 é o valor que ele vai receber como hora extra. Quem vai ser a minha DSR? Vai ser o valor das horas extras dividido por dias úteis vezes dias não úteis, perdão. Então, o DSR, eu vou receber R$300 de hora extra dividido por 23 vezes 7, está aqui em cima. Esse mês teve 23 dias úteis e 7 dias não úteis. Então, 23 vezes 7 vai dar R$91,30. Quem vai ser a remuneração? Vai ser o salário mais as horas extras mais o DSR. Então, 2.000 mais 300 mais 91,30, 2.391,30. Jogando no nosso simulador, 2.391,30, a pessoa tem um dependente, foi dado aqui na questão. Ela tem um dependente. Perdão, ela está sem dependentes, né? Vou colocar aqui um dependente para não mudar esse print. Perdão. Que é um dependente. Aqui é um dependente. Então, jogando a nossa tabelinha aqui, tá certo? E outra coisa, prestem atenção na quantidade de dependentes, que muda o valor de imposto de renda. Não muda o valor de INSS, mas de imposto de renda muda. Então, no meio do caminho, prestem atenção nisso. Então, 2.391,30 é o valor da remuneração do cara. Ele tem um dependente. Então, foi feita a apuração aqui no simulador, se achou 215,22 de INSS, tributado a 9%, e R$ 6,19 de imposto de renda. A escolha é de vocês. Se deu menos de R$10 de imposto de renda, a retenção é facultativa, ela não é obrigatória. Então, se chegar uma questão com esse tipo de coisa, considerando, eu aceito, não considerando, eu também aceito, tá bom? Então, assim, se isso acontecesse, seria uma questão aberta. Na questão fechada, a resposta já estaria na cara de vocês, tá bom? Mas isso é só um toque. Então, sobre horas extras, eu espero que esse passo a passo tenha ajudado vocês. Achar o valor da hora normal, depois achar o valor de uma hora extra, depois calcular o valor das horas extras, depois calcular a DSR e, por fim, achar a remuneração e jogar no simulador para achar INSS e imposto de renda. Descontos e benefícios. Foi pedido isso também no roteiro de revisão. Vale transporte, 6% do salário limitado aos vales, ao valor dos vales. Dos dois, o menor. Ticket ou auxílio refeição, no máximo 20% do salário, mediante autorização em acordo coletivo. Auxílio combustível, conforme convenção ou acordo coletivo, e ele deve ser assinado a renúncia do vale transporte. Então, algumas convenções de categoria, eles dão o valor de combustível e permitem um desconto de até 6% do salário, mas depende de cada convenção ou acordo coletivo. Plano de saúde, plano odontológico e previdência privada, conforme convenção ou acordo coletivo, o valor do desconto. Vale transporte, ele tem uma lei que disciplina que é 6% do salário.
Ticket e auxílio-refeição tem uma lei que regulamenta que pode ser no máximo 20% do salário. Os outros, eles devem ter a aprovação de convenção ou acordo coletivo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, sobre vale transporte. Alguns alunos me pediram mais exemplos. O cara ganha R$4.000 de salário, tem 2 dependentes e recebeu R$200 de vale. Vamos calcular o valor líquido. 6% de 4.000 é o valor máximo que ele pode ser descontado de vale transporte. Então 6% de 4.000 dá 240. Mas ele só recebeu R$200 de vale. Então qual é a regra? Dos dois, o menor. Então R$200 vai ser o desconto dele em contra-cheque. Olha aqui o simulador bonitinho que vai para vocês no final dessa aula. Eu já estou colocando aqui, ó. Dependentes, valor de vale recebido e o desconto padrão do vale transporte. A gente vai sempre trabalhar com 6%. Então o que é que acontece? Ele recebeu R$200 de vale, mas 6% do salário dele era 240. Então eu já parametrizei a planilha aqui para considerar dos dois o menor. Então ele recebeu 6% de 4.000 dá 240, mas ele recebeu R$200 de vale. Então o desconto de vale transporte dele aqui, ó, já foi parametrizado para R$200. Então calculou, ele tem 2 dependentes, calculou imposto de renda, calculou INSS, INSS a 11%, imposto de renda a 15% menos a parcela a deduzir. Ele teve um desconto de 440 de INSS, 122 de imposto de renda e R$200 de vale transporte. Vai receber líquido 3.237,68. Espero que esse simulador facilite a vida de vocês. O segundo exemplo, o cara tem R$2.500 de salário, não tem dependentes, recebeu também R$200 em vale. Desconto máximo do vale transporte dele, 6% de 2.500, que dá 150. Ele recebeu R$200 em vale e 6% do salário dele dá 150. Dos dois, o menor. Então, o desconto dele vai ser de 150. E a planilha já está deixando isso automático para vocês. Calculando INSS a 9%, ele não tem dependente, o imposto de renda ficou 27,83. Então, o cara ganha 2.500 de salário e recebeu o líquido 2.097. Bom, pessoal, peço desculpas a vocês. Retornando aqui a nossa aula, o carregador aqui do notebook descarregou. Eu tive que dar uma carreira aqui para botar no ar e não perder a videoaula. Mas eu vou tentar editar aqui. Mas se ficar esse vácuo entre o minuto 27 e 29 é só por conta do carregador. Mas a aula segue de boa. Então, esse exemplo de vale transporte, 2.500. 6% de 2.500 dá R$150 de desconto, o valor dos vales é 200, então dos dois é descontado o menor. Então, o nosso simulador já está pronto para isso aí. Espero que as dúvidas que a turma mandaram, sobretudo sobre vale transporte e sobre a nossa questão 19, estejam devidamente esclarecidas, ou pelo menos estejam um pouco mais clareadas, tá bom? Nosso segundo tema de hoje, tá certo? Imposto de renda pessoa física. Só vou passar alguns tópicos para vocês. O imposto de renda pessoa física, ele é uma ramificação do imposto de renda tributo federal, ou seja, o nosso IR. Então ele é dividido em IRPF, que é o imposto de renda pessoa física, e o IRPJ, que é o imposto de renda pessoa jurídica. Renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Os alimentos, as pensões percebidas em dinheiro, os proventos de qualquer natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Hoje, o imposto de renda pessoa física é regulamentado pelo decreto 9.580/2018, que é o regulamento do imposto de renda das pessoas físicas. O que danado é produto do capital ou do trabalho? Produto do capital é o acréscimo de patrimônio decorrente de valorização, ganho de capital ou compra decorrente dos rendimentos do trabalho. Então, seus bens valorizaram, ou por especulação, ou pelo tempo mesmo, ou pela sua região geográfica. Você teve um ganho de capital, que foi a diferença entre a compra e a venda, ou foi uma compra decorrente, ou seu patrimônio aumentou simplesmente porque você comprou algo decorrente do seu suor, do seu trabalho, tá bom? Tá dando mau contato aqui essa bateria, tenho que fazer de tudo para não
Então, no exemplo aí abaixo, se eu comprei um imóvel por 100 mil e vendi por 150, essa diferença é chamada de ganho de capital. Produto do trabalho, ele é decorrente de atividade remunerada com ou sem vínculo empregatício. A tabela do imposto de renda anual é essa que os senhores estão vendo. A gente utiliza essa tabela desde 2015 sem nenhuma correção. Então, é uma tabela extremamente defasada. Tá bom? Então, vamos lá. A soma dos rendimentos anuais vezes a alíquota menos parcela a deduzir, tal como a gente utiliza na folha de pagamento. Então, como é que se calcula o imposto de renda anual? O cara ganhou 35 mil por ano como base de cálculo, aplica a alíquota de 15% e menos a parcela a deduzir. Então, 35 mil vezes 15% dá 5.250, menos 4.257, que é a parcela a deduzir, dá 992,43. É o imposto que ele deveria pagar no caso de um rendimento de 35 mil na base de cálculo. Então, o que é que danado é um imposto de renda retido na fonte? É um imposto que foi descontado pelo empregador ou pela fonte pagadora direto no seu contra-cheque ou no seu recibo. Ele é utilizado para abater o imposto devido pelo contribuinte. Então, considerando esse exemplo aqui, onde o imposto devido é 992,43. Se o empregador já descontou, somando todos os seus contra-cheques, R$ 1.200, então ele descontou R$ 1.200 de você, mas o devido era R$ 992,43. Então deu uma diferença negativa de R$ 207,57, ou seja, o imposto retido foi maior do que o imposto devido. Então a gente tem uma situação agradável chamada imposto a restituir. Então a Receita Federal vai devolver esse imposto mediante crédito na sua conta corrente. Vai vir uma transferência oriunda da Receita Federal para você referente à devolução do imposto pago a maior. E aí a gente tem uma situação chamada restituição de imposto de renda. No segundo cenário, a gente tem o empregador, ele descontou R$ 800, mas o seu imposto devido é R$ 992,43. Então, a gente tem o cenário de imposto a pagar, ou seja, quando o imposto devido é maior do que o imposto descontado na fonte ou o imposto retido. Então, nesse caso, daria R$ 193 ainda para o cara pagar lá na declaração. Outra coisa de grande relevância quando você está fazendo imposto de renda pessoa física é o acúmulo de fontes pagadoras. É algo extremamente sério, tá certo? É algo extremamente pesado. O cara tem 2 empregos. Na primeira fonte de renda, ele ganhou 20 mil reais no ano. Então, naquela fonte de renda, ele foi considerado isento. Na segunda fonte de renda, ele ganhou 20 mil reais também. Então, ele foi considerado isento para a segunda fonte pagadora. Aí, quando ele vai lançar um imposto de renda, o imposto de renda diz, tu ganhou 20 mil de um canto, 20 mil de outro. Para fins de imposto de renda, tua base de cálculo é 40 mil. Ele foi isento num canto e isento no outro. Mas, quando somou as rendas, e o objetivo da declaração de imposto de renda é esse, tua base de cálculo passou a ser tributada de 40 mil, 15% de imposto. Olha aí a bronca. Então, o que é que a gente dá orientação a quem declara imposto de renda e tem mais de 2 empregos? A recolher de forma mensal, através dessas projeções que a gente faz por simulador, um DARFzinho mensal de imposto de renda, para que lá na frente ele resulte em menos imposto a pagar, ou oriente ele a guardar o dinheiro. Se ele já tem o dinheiro, que ele aplique, que ele guarde e resgate no dia de pagar na declaração do imposto de renda. Mas se ele não tiver, a Receita Federal parcela em até 8 vezes, tá bom? E é o que a gente vai ver aqui agora. Então, rendimento menos deduções igual a base de cálculo. Quem são essas deduções? Vamos ver lá na frente. A base de cálculo do imposto de renda vezes a alíquota menos parcela a deduzir é igual ao imposto devido. Se o imposto retido é maior do que o imposto devido, a gente tem um fenômeno chamado restituição. E aí é a Receita Federal devolvendo dinheiro ao contribuinte. Se o imposto retido é menor do que o imposto devido, nós temos uma situação de imposto a pagar. Aí o contribuinte tem que tirar dinheiro do bolso, da sua conta corrente, para pagar a Receita Federal.
Quem tem imposto a pagar? A Receita Federal permite o parcelamento em até 8 vezes, desde que o valor da parcela seja de no mínimo R$ 50. Então, se você deu R$ 200 a pagar de imposto de renda, você não vai conseguir dividir em 8. Você consegue dividir no máximo em 4, porque o valor mínimo de parcela que a Receita aceita é R$ 50. E cada cota, que é o que a gente chama de parcela, na Receita Federal a gente chama de cota, cada cota é corrigida pela Selic acumulada, que é a nossa taxa da economia, que está em 3% ao ano. Então dá uma correção bem baixa hoje em dia. E a restituição ela é recebida em conta corrente conforme calendário. Então, quanto mais cedo você enviar a sua declaração, mais cedo a Receita Federal vai lhe pagar essa restituição. E aí a coisa mais linda do mundo é quando a Receita Federal manda o dinheiro de volta para a gente. É uma surpresa, uma alegria muito grande. Eu já tive os dois cenários. Já tive o cenário de restituir, eu particularmente falando, e eu já tive o cenário de pagar, por conta de ter o vínculo com a Unip e ter o vínculo com outra instituição. Então, somou as rendas, eu fui com uma alíquota maior e acabei tendo que reembolsar, pagar imposto para a Receita. Então, já tive a oportunidade de viver os dois cenários. Então, isso requer planejamento. Cruzamento fiscal. Hoje a gente passa por um cruzamento fiscal extremamente voraz dentro do imposto de renda pessoa física. O nosso CPF é o nosso código de identificação com o Brasil. Então, através do nosso CPF, os cartórios cruzam informações sobre compra e venda de imóveis, os DETRANs sobre compra e venda de veículos, os bancos sobre a movimentação financeira. Não adianta você declarar ao banco ou onde você tem conta uma renda de R$ 2.000 e você movimentar R$ 20.000, você é considerado perante o banco passivo de monitoramento perante a legislação de crimes de lavagem de dinheiro, porque você está movimentando algo incompatível com sua renda. As administradoras de cartões fazem uma declaração e mandam para a Receita Federal, então você tem uma renda de R$ 2.000 e sua fatura todo mês dá R$ 4.000, então essa conta não fecha, e isso é informado à Receita Federal. As imobiliárias mandam declarações no seu CPF. Os hospitais, clínicas e laboratórios, toda vez que você é consultado e é emitido um recibo para você, eles declaram lá seu CPF quanto receberam de você. Então, todo mundo utiliza o seu CPF como extrato da sua vida. E esse cruzamento fiscal é alimentado na base da Receita Federal. E entre o que você declara e o que as outras empresas, e o que vem dessas empresas, a Receita faz esse cruzamento de informações. Se tiver qualquer tipo de divergência, é o que a gente faz de malha fina. E a Receita manda retificar a sua declaração. Tá certo? Quem precisa declarar imposto de renda na legislação brasileira? Quem teve rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Quem teve rendimento isento e exclusivamente na fonte superior a 40 mil. Quem teve rendimento com atividade rural superior a 142 mil. Quem tem bens e direitos com valores superior a 300 mil, independente de ter atingido aquela faixa de renda de 28 mil ou não. Quem teve alienação com ganho de capital, ou seja, quem comprou e vendeu o imóvel e teve lucro dessa transação. Quem realizou operações em bolsa de valores e quem optou pela isenção de ganho de capital nos termos dessa lei 11.196, ou seja, quem vendeu o imóvel, obteve lucro nessa transação e utilizou esse lucro ou o valor da venda desse imóvel para comprar um outro imóvel no intervalo de 180 dias. Então, a Receita isenta esse rendimento. Agora, se você vendeu o imóvel para obter lucro e guardou esse lucro, isso é tributável. Agora, se você vendeu para comprar um outro imóvel, isso é considerado rendimento isento. E quem passou a condição de residente no Brasil em 31 de dezembro também precisa declarar imposto de renda. O estrangeiro que passou a condição de residente. Geralmente, as declarações de imposto de renda elas são entregues até o dia 30 de abril, mas por conta dessa pandemia, o governo deu mais 60 dias de prorrogação. Então, ela pode ser entregue até o dia 30 de junho. A entrega fora do prazo gera uma multa de R$ 165,74. Então, ou 20% do imposto devido, dos dois o maior. Então, mandar fora do prazo é zebra. É só uma observação aqui. Se você não teve 28.500 e pouco de renda, mas você quer declarar imposto de renda, você pode declarar. Até para você ter um documento válido perante a declarar renda em banco, declarar renda para obter empréstimo em algum lugar. E você não tem como provar, você não é MEI, você não tem trabalho assalariado,
Você pode declarar lá que recebeu 15 mil, 10 mil, 12 mil, 18 mil no ano de pessoas físicas e você passa a ter um documento válido perante a legislação para comprovar a renda. Então, você não, mesmo não sendo obrigado, querendo declarar, você pode declarar, não tem problema nenhum. Roteiro para a declaração do imposto de renda. Dados pessoais, nome, endereço, CEP, estado civil, número do título de eleitor. Dependentes, ou seja, quem pode ser seu dependente, coloca lá CPF, data de nascimento, e a gente vai ver quem pode ser dependente. Os rendimentos tributáveis de pessoa física e jurídica, rendimentos decorrentes do trabalho, rendimentos decorrentes de serviços prestados à pessoa física ou jurídica e de aluguéis. Rendimentos isentos, caderneta de poupança, bolsa de estudo. Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, ou seja, rendimentos que foram descontados na fonte pagadora, mas com uma alíquota diferenciada da tabela progressiva. Então, não é um imposto compensável. Pagamentos efetuados, principalmente saúde e educação, bens e direitos e dívidas e ônus reais. Então, tudo isso a gente tem que declarar. O imposto de renda é o extrato da nossa vida. Quem pode ser dependente? O companheiro que você viva ou tenha você viva há mais de 5 anos, independente de ter assinado papel ou não, ou o cônjuge, através da certidão de casamento, ou união estável. Então, perante o Código Civil, quem convive junto há mais de 5 anos já adquire o vínculo de união estável. Filho ou enteado de até 21 anos de idade. Filho ou enteado, se universitário, até 24 anos de idade. Por padrão, até 21 anos de idade, mas se for universitário, até 24 anos de idade. Irmão, neto ou bisneto, do qual você tem a guarda. Pais, avós ou bisavós que tenham rendimento tributáveis ou não, mas convivam sob sua dependência econômica. Menor pobre de até 21 anos que você crie e eduque ou tenha a guarda judicial. E pessoa absolutamente incapaz do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Lembrando, recomendação fundamental. Só coloque dependente se ele não tiver renda, porque se tiver renda, vai somar a renda do dependente com a sua. E somando as rendas, provavelmente vai para uma faixa de tributação maior. Então, cuidado com isso aí. Dependente é uma permissão legal, mas o dependente ele se torna melhor quando ele não tem renda. Quando ele tem renda, nem declare, porque provavelmente vai subir a sua alíquota de imposto de renda. Limites legais de dedução na legislação brasileira. Dependentes, R$ 2.275, despesas com educação, R$ 3.561 e o limite do desconto simplificado, R$ 16.754,34. Na legislação brasileira, e particularmente isso só acontece com o Brasil, a gente pode tributar um imposto de renda de duas formas. O imposto de renda anual. Ou da forma simplificada ou da forma completa. Na forma simplificada, a Receita Federal me dá um desconto padrão de 20%. E na forma completa, eu utilizo todas as deduções que a lei me permite. Então, como é que funciona isso? Na simplificada, eu tenho um desconto de 20% da minha renda. Na completa, eu posso utilizar os descontos de dependente, de previdência privada, de INSS, de saúde, de educação e de pensão. Entre o simplificado e o completo, qual é o melhor? Depende. Cada caso é um caso. Vamos pegar o exemplo abaixo. O cara teve uma renda anual de R$ 43.750. Se ele fizer essa declaração pelo modelo simplificado, automaticamente a Receita Federal dá um desconto a ele, padrão de 20%, que dá R$ 8.750. Então, a base de cálculo dele para imposto de renda vai ser de R$ 35 mil. Aí a gente joga naquela tabela anual que a gente viu no começo do tema. Mas, se essa mesma pessoa pagou R$ 5 mil de despesa médica, pagou R$ 2.500 com despesas de instrução e pagou R$ 3.000 com INSS em cima de seus contra-cheques, essas deduções dele foram de R$ 10.500. Então, a base de cálculo dele passa a ser de R$ 33.250, tá bom? Então, nesse caso aqui, tá bom? Nesse caso aqui, é muito melhor, tá certo? O cara declarar pelo modelo completo. É muito melhor ele declarar pelo modelo completo. Então, por quê?
As deduções que ele tem direito no imposto de renda totalizaram 10.500. E o desconto padrão da receita de 20% totalizou 8.750. Então, geralmente, para quem tem muitas despesas médicas, muitas despesas com educação, tem trabalho assalariado, tem filho, paga escola de filho, geralmente o modelo completo é o melhor. Para pessoas solteiras, que não têm dependentes e que não têm despesas altas de saúde e educação, com certeza o modelo simplificado é o melhor. Então, cada caso é um caso. Mas o próprio programa da Receita, quando você vai lançando as coisas, ele vai lhe dizer lá qual é o modelo melhor, simplificado ou completo. Existem 3 tipos de renda quando você lança no imposto de renda. Existem os rendimentos isentos, existem os rendimentos tributáveis e existem os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. O que vai fazer parte para a base de cálculo são só os rendimentos tributáveis, decorrente do trabalho assalariado ou dos rendimentos recebidos de pessoa física. O rendimento isento você é obrigado a declarar, mas ele não aumenta o valor do seu imposto. Mas é importante que você declare por conta de cruzamento fiscal, sob a pena de estar omitindo alguma informação para a Receita. E o rendimento tributado exclusivamente na fonte, o que é que acontece? O rendimento tributado exclusivamente na fonte é aquele rendimento que foi descontado por alguma fonte pagadora, mas ele tem uma alíquota diferente da tabela progressiva. Então, ele deve ser informado para fins de cruzamento fiscal, mas ele não representa nem aumento nem diminuição de imposto a pagar, tá bom? Não é Covid não, viu, gente, essa tosse. São só duas videoaulas que eu estou gravando na mesma noite. Rendimentos tributáveis. Rendimentos recebidos de salário, com ou sem vínculo empregatício. Aposentadorias e pensões, ações judiciais, prolabore, bolsa de estudo, rendimentos recebidos a títulos de estágio. São os principais. Rendimentos isentos. Bolsa de estudo e pesquisa, caracterizadas como doação. Aposentadoria e pensão em decorrência de doença terminal ou câncer, auxílio alimentação e auxílio transporte do servidor público, rendimento de renda de poupança, resgate de conta de FGTS, doações em heranças, bonificações em ações. Então, tudo isso é rendimento isento. Rendimento tributado exclusivamente na fonte. Não é compensável para fins de imposto de renda, mas eles têm uma alíquota diferenciada. 13º salário, juros sobre capital próprio, multa por rescisão de contrato, participação nos lucros, prêmio de loteria, prêmio de concursos esportivos e aplicações financeiras. Esse a gente tem que declarar para fim de cruzamento fiscal, mas não representa variação de imposto a pagar ou a restituir. Observações importantes. Não são dedutíveis, ou seja, não podem ser utilizados como deduções de despesas médicas. Gasto com farmácia, tratamento estético, óptico, lente e aparelho para surdez. No caso de despesas com educação, não pode ser dedutível. Despesas com cursos de idiomas, atividades físicas, informática, música, dança, aula particular, livros, materiais, uniformes, gasto com locomoção e contribuições à entidade de classe. Não é considerado para fins de imposto de renda despesas dedutíveis de educação. Além disso, despesas com animais domésticos e consultas médicas, consultas veterinárias de animais domésticos também não é considerado dedução para imposto de renda, tá bom? O que é considerado dedução para imposto de renda de despesas médicas? Toda e qualquer consulta médica com fisioterapeutas, médicos, odontólogos, terapeutas ocupacionais, em planos de saúde. Na parte de educação, o que é considerado dedutível? Gastos com mensalidades de ensino fundamental, médio, superior, graduação, pós-graduação, mestrado. Então, tudo isso é dedutível. Agora, esses aqui não são dedutíveis. Eu não posso lançar como dedução no imposto de renda. O que é que eu lanço como bens e direitos? Imóveis, veículos, consórcio, previdências pelo plano VGBL, seguro retornável, aquisições de imóveis e veículos via financiamento, juros ao capital creditados e não pagos, valores em dinheiro acima de R$140 e saldo em conta corrente, aplicação capital social e poupança em todos os bancos que você é correntista. Tá bom? Então isso você é obrigado a declarar. Dívidas em ônus reais, o que é que eu lanço no programa?
saldo de empréstimos e financiamentos que eu estou devendo a qualquer instituição financeira, saldo em conta corrente negativo, ou seja, quando eu estou utilizando cheque especial. Se eu estou devendo cheque especial em 31 de dezembro, quando eu puxo lá o informe do banco, ele tem lá, saldo de cheque especial, aí está lá negativo. E valores acima de R$ 5.000 que eu devo a qualquer pessoa física ou jurídica. Até a agiota eu tenho que lançar aqui. Aqui é a tela padrão da declaração de imposto de renda. E cada menu desse vão ser imputadas as informações que a gente explicou anteriormente. Mas a tela padrão do imposto de renda é essa aí, tá bom, pessoal? Então, para ter noções gerais do imposto de renda pessoa física, é isso que eu queria passar para vocês. Para a gente encerrar o nosso encontro, também foi um pedido e foi bem votado, as duas principais medidas trabalhistas durante esse período de pandemia, tá bom? A medida provisória 927 e a medida provisória 936. A medida provisória 927, ela flexibiliza regras trabalhistas durante o período em que durar a pandemia, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, através de acordo individual, por escrito, entre empregado e empregador, podem ser modificadas as seguintes cláusulas: implantação de teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigência administrativa em saúde e segurança no trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia, ou FGTS. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Isso mediante aprovação em acordo individual ou coletivo, tá certo, pessoal? Teletrabalho. A partir do momento que foi instaurada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia, o empregador pode adotar o teletrabalho, independente de confirmar ou não ao empregador, desde que notifique ele 48 horas antes. Ele não tem que se opor, ele tem que acatar. A medida também prevê que condições de manutenção da estação de trabalho devem ser acordadas entre as partes e que a empresa deve fornecer os equipamentos necessários caso o profissional não tenha em casa. Então, se você trabalha no escritório de contabilidade, mas não tem notebook em casa, se a empresa adotar o regime de home office e você não tem notebook, ela é obrigada a lhe dar um notebook para você trabalhar em regime de comodato, né? Usou, depois devolveu. O famoso 2V, vai e volta. Antecipação de férias individuais. Então, nesse período de pandemia, as férias podem ser antecipadas, desde que notificada com 48 horas de antecedência. A nossa regra geral de férias, que a gente está aprendendo na nossa cadeira, isso aqui são regras de trabalho provisórias, não é mudança permanente, tá certo, pessoal? As férias diz o seguinte, que você tem que receber as férias acrescidas de 1/3 até 2 dias antes de sair de férias. Nesse período de pandemia, o que é que mudou? As férias podem ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte e o terço de férias ele pode ser recebido até dezembro junto com o 13º salário. Então já muda o planejamento financeiro de algumas pessoas. Se a empresa aderiu à MP 927, é um pouco prejudicial para você que está tirando férias, tá bom? Mas a gente está com a medida provisória aí para tentar garantir a manutenção dos empregos. Suspensão de férias de profissionais de saúde e serviços essenciais. Então, esse pessoal, mesmo que estoure lá aquele período aquisitivo que tem um limite para gozar férias, esse prazo que era de 11 meses foi estendido para 18 meses. Então, pode estourar 2 férias desde que não ultrapasse o prazo de 18 meses. Então, esse pessoal não está podendo tirar férias nesse período. Tanto profissionais de serviços essenciais como profissionais da saúde. Aproveitamento e antecipação de feriados. Então, por decretos municipais ou estaduais ou federais, feriados podem ser antecipados nesse período de pandemia. Recentemente foi o que o governo de São Paulo fez. São Paulo começou um feriadão hoje e vai até domingo, porque ele antecipou Corpus Christi, Dia da Consciência Negra e outro feriado aí. Antecipou esses 3 feriados para quarta, quinta e sexta, para justamente diminuir a circulação de pessoas. Então, a lei permite que feriados sejam antecipados. A nível de Paraíba não aconteceu nenhum ainda, mas São Paulo fez isso essa semana. Vocês viram aí, acho que vocês viram isso aí nos noticiários.
Suspensão das exigências administrativas em saúde e segurança no trabalho. Quem trabalha em departamento pessoal sabe que quando você é admitido tem um exame médico admissional. E a cada ano, ou a cada 2 anos, dependendo da sua faixa de idade ou do plano médico da empresa, você tem que fazer um exame chamado exame médico periódico, para saber suas condições de saúde no seu ambiente de trabalho. Então, esses exames médicos periódicos estão suspensos durante o período de pandemia. O único exame que continua sendo obrigatório durante a pandemia é o exame médico demissional. Esse continua sendo obrigatório. E se ele não puder ser feito durante o período da pandemia, ele tem um prazo máximo de 180 dias contado da sua saída para ser feito. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, aquelas empresas que estão com dificuldade de pagar o FGTS de seus funcionários, eles conseguiram a postergação dos vencimentos de FGTS. Então, os FGTS de março, abril, maio e junho podem ser pagos no futuro em parcelados em até 6 vezes. E o recolhimento normal volta a partir de julho. Então, esses 4 meses aí, que é mais ou menos quando deve durar essa pandemia, alguns governos estaduais já estão adotando a retomada gradual do comércio. O primeiro estado brasileiro que adotou lockdown, Maranhão, a partir do dia 25, segunda-feira da semana que vem, vai fazer a retomada gradual do comércio. No dia 1º, já outros segmentos já voltam, isso no Maranhão. Então, o Distrito Federal adotou o plano de volta gradual do comércio. Então, as coisas vão começar a voltar desde que se adotem as normas de segurança e distanciamento que a Organização Mundial de Saúde pede. Nada será como antes, isso é verdade. Por fim, a MP 927 permite que você compense, assim, quando a gente viu a reforma trabalhista, foi visto lá que os bancos de horas ou os acordos de compensação de horas, eles têm validade de até 12 meses. Então, durante o período de pandemia, essa compensação de horas pode ser feita em até 18 meses. Então, deu 6 meses para você compensar ou... se você está trabalhando menos, você compensar em até 18 meses. Se você está trabalhando mais, você pode levar 18 meses para folgar ou reduzir jornada. Então, a compensação de horas ela está sendo estendida durante esse período da pandemia. São regras provisórias, não está modificando permanentemente a CLT, tá bom? Então, a medida 927 é a flexibilização dessas coisas, teletrabalho, antecipação de férias, compensação de horas, essas coisas. E agora nós temos a nossa MP 936, que foi assinada no começo de abril. Ela institui o BEM, que na verdade eu não sei se é um bem ou se é um mal, mas é o BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. Ele deve ser pactuado mediante acordo coletivo ou individual, visando a redução da jornada de trabalho. A parte reduzida será paga com recursos do Fundo do Seguro-Desemprego. Com essa nova medida provisória, fica permitida a redução dos salários, se feita de forma proporcional à jornada de trabalho, com redução de 25%, 50% ou 70%, ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, a medida 927, ela tinha um inciso que dizia que você poderia ter o contrato de trabalho suspenso e ficaria sem receber durante esse período de suspensão. Como deu uma polêmica muito grande, o presidente revogou e instituiu a 936. Então, ela está... Se você tiver um contrato de trabalho suspenso, você vai receber com base na tabela do seguro-desemprego durante o período em que seu contrato de trabalho está suspenso. Então, o governo está utilizando recursos do trabalhador para financiar o salário do próprio trabalhador. É uma coisa meio doida, mas é com o intuito de, se o empregador não tiver dinheiro para pagar seu salário, ele pode aderir a esse programa, tá beleza? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar o BEM? Benefício Emergencial da Preservação de Emprego e Renda. O acordo coletivo que for pactuado, ou acordo individual, o funcionário conta com a garantia do emprego durante o período que o salário for reduzido e de forma proporcional após o término da redução. Esse prazo máximo desse acordo vai até 3 meses, que é de acordo com essa medida provisória. Então, se esse acordo foi feito para 3 meses, ele tem uma estabilidade, tá certo? Ele tem uma estabilidade de durante esse acordo vigorar e mais 3 meses após o fim do acordo. Se esse acordo foi de 2 meses,
durante os 2 meses que o acordo vigorar e 2 meses após o término desse acordo. Então, a lei está fazendo isso, está dando essa estabilidade. Então, essa garantia de estabilidade está sendo de acordo com essa medida provisória. E, no caso de suspensão dos contratos de trabalho, eles podem ser suspensos por até 60 dias, ou divididos em 2 períodos de 30 dias. E o trabalhador recebe o seu salário na suspensão com base na tabela de seguro-desemprego. O que significa que não estou fazendo nada político partidário aqui, até porque não tenho nenhum lado, nenhum outro, tenho minhas concepções, mas tinha uma presidente que dizia que não importa quem perder ou quem ganhar, todo mundo vai perder. É o que está acontecendo com essa MP 936. Dependente disso, você está perdendo renda. Como é que eu vou explicar isso aqui a você? Se você usufruiu de uma redução de 25% do seu salário, nesse acordo coletivo, 25% do seu salário vai ser pago pelo seguro-desemprego. Se você pactuou um acordo com redução de 50%, 50% do seu salário vai ser pago pelo seguro-desemprego. E se você usufruiu de uma redução de 70% do seu salário, mediante acordo, 70% do seu salário vai ser pago pelo seguro-desemprego. Qual é a tabela do seguro-desemprego vigente para 2020? Essa que vocês estão vendo aí. Para quem ganha até R$ 1.599, vai multiplicar o salário por 0,80, ou seja, já não vai ter 100% do salário. Para quem ganha de R$ 1.599 a R$ 2.666, o que exceder R$ 1.599 multiplica-se por 50% e se soma a R$ 1.279. Ou seja, pega 1.279 mais o que exceder R$ 1.599,61. E para quem ganha acima de R$ 2.666, o seguro-desemprego vai ser, a parcela do seguro-desemprego ou do benefício vai ser invariavelmente de R$ 1.813,03. Como é que vai funcionar isso na prática? Essa medida provisória 936 já está vigorando. O trabalhador tem um salário de R$ 1.500 e aceitou, mediante acordo coletivo, uma redução de jornada de 50%. Lembrando que se ele assinou um acordo coletivo com redução de salário de 50%, a jornada dele cai 50% também. Não é trabalhar 8 horas e receber 50% menos. Você vai ter que trabalhar 4 horas só. Reduz a jornada, reduz o salário, tá certo? Então, o que acontece com ele? O salário pago pela empresa passa a ser de 50% de R$ 1.500, R$ 750. Aí você tributa INSS normal. Ou imposto de renda se for o caso, se for um salário mais alto. O benefício emergencial, ou seja, você ganha R$ 1.500. 750 a empresa continua pagando, já que você tem uma redução de 50%. Os outros R$ 750 você vai ser pago pela tabela do seguro-desemprego. R$ 750 na tabela do seguro-desemprego, você recebe quanto? Recebe 80%. Você não vai receber os 750 todo. Você vai receber 80% desses 750. Então, você vai receber R$ 600. Então, ao invés de receber R$ 1.500, você passa a receber R$ 1.350. Você tem uma perda aí de 10%. Ou seja, todo mundo que aderir à medida provisória 936, ninguém vai receber salário integral. Vai receber sempre menos. Em caso de suspensão do contrato de trabalho, ou seja, a interrupção total durante a pandemia, as empresas com faturamento superior de até 4.800.000, que são essencialmente as empresas optantes do Simples Nacional, todo o salário será calculado com base na tabela do seguro-desemprego. Então, se você trabalha numa microempresa, numa empresa de pequeno porte, de acordo com o Simples Nacional, e tem um salário de R$ 1.500, então, esses R$ 1.500 serão calculados direto na tabela do seguro-desemprego. Então, você vai receber 1.500 vezes 80%, vai dar R$ 1.200. Para empresas que faturam de 4 milhões, acima de 4.800.000, ou seja, já são empresas de médio porte, 30% do seu salário vai ser pago pelo empregador e 70% vai ser pago com base na tabela do seguro-desemprego. Então, essas são as regras em caso de suspensão. Em caso de redução, a parte que o empregador reduziu, por exemplo, se ele reduziu 50% ele paga 50%, vai ser jogado na tabela do seguro-desemprego. Então, vai representar uma redução de salário, sim. Mas você não vai perder tudo, perde só uma parte.
Para a gente encerrar, links úteis, tá certo? Tem uma página do Banco do Brasil que fala bem direitinho sobre o benefício emergencial, a forma como ele cai. E se você tem conta no Banco do Brasil, ele dá até um link para você ver se seu empregador lhe colocou no programa. Você precisa do seu CPF, da sua data de nascimento e de seu CNPJ do empregador. Além disso, a gente tem a medida provisória 936. O simulador da medida provisória 936 está lá no site do DIEESE, tá certo? Você pode simular lá, caso você esteja enquadrado nessa medida provisória 936, quanto você vai ganhar. Tanto da parte empresa como da parte do governo. Então é um simulador bem bacana lá e está bem em consonância com essa legislação, tá bom? Então, pessoal, é isso. Então, assim, a gente procurou ter uma aula de um pouquinho mais de uma hora hoje, mas a gente conseguiu fazer revisão de tema, conseguiu passar imposto de renda pessoa física e conseguiu passar medidas provisórias que estão vigorando nesse período de pandemia. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês, tá certo? E também peço que vocês não percam a aula da semana que vem, já que vai ser a nossa mega revisão para avaliação, tá certo? Espero ter contribuído, ter contextualizado, ter trazido informações novas para a absorção de vocês e ter tirado as dúvidas daqueles pontos que ainda não ficaram claros no nosso exercício, tá bom? Então fico à disposição no grupo, tá certo? Esse material vai seguir depois. E mais importante de tudo, o nosso simulador de imposto de renda e INSS com Vale Transporte vai seguir tanto no grupo como no e-mail da turma, tá bom? E fico à disposição para tirar dúvidas no privado, no grupo, por e-mail, tá certo? Ou no próprio canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado e até a aula da semana que vem, se Deus quiser.